Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais decisivas das Escrituras, o nascimento de Isaac. E olha, esta não é apenas a história do nascimento de uma criança. É a história de uma promessa que parecia impossível, da transformação de um riso e do começo de um legado que ecoa até hoje. Para a gente começar, vamos pensar num número: 100. 100 anos. Essa era a idade de Abraão quando Isaac nasceu. Agora, parando para pensar, à luz da biologia, o que poderia nascer de uma idade tão avançada? É exatamente aqui, nesse limite do que a gente considera possível, que a nossa análise começa. E esse número, 100 anos, já nos joga direto no nosso primeiro ponto. A natureza, bem aparentemente impossível da promessa que foi feita a Abraão e Sara. O contraste aqui é uma coisa absurda. Pensa bem. De um lado, a gente tem a realidade humana, nua e crua. Um homem de 100 anos, uma mulher idosa e estéril, e uma espera que já durava 25 anos. Do outro lado, a promessa divina. Não era só um filho, era uma nação inteira de descendentes e uma bênção que iria alcançar o mundo todo. O abismo entre uma coisa e outra parecia simplesmente intransponível. Então a pergunta é, como é que essa lacuna foi preenchida? A resposta que a narrativa nos dá não aponta para a capacidade humana, de jeito nenhum, mas sim para a intervenção divina. E o interessante aqui é a ênfase que o texto dá, a repetição, sabe? Conforme tinha dito e como tinha prometido, isso não está aí à toa, não é só um enfeite. É para reforçar uma ideia teológica central, a de que Deus é absolutamente fiel para cumprir sua palavra, exatamente como foi dita, mesmo quando tudo ao redor sugeria o contrário. Então, o ponto-chave é o seguinte: Isaac não era só um filho muito esperado, ele era a peça fundamental. Sem ele, toda a estrutura da aliança, da promessa, simplesmente desmoronaria. A promessa de uma nação, a herança de uma terra e o plano de abençoar o mundo, tudo dependia do nascimento desse menino. E essa história toda tem um núcleo emocional muito forte, que é capturado de uma forma brilhante na ideia do riso. No começo, quando ouviram a promessa, tanto Abraão quanto Sara riram, mas não era um riso de alegria, de jeito nenhum. Era aquele riso cético, sabe? O riso de quem já sofreu demais, que nasce do absurdo da situação, da dor de uma esperança que foi adiada por tanto tempo. Era um riso de incredulidade. Mas aí, com o nascimento de Isaac, esse mesmo som se transforma completamente. O riso do ceticismo dá lugar ao riso da mais pura alegria. Ele deixa de ser um símbolo das limitações humanas e se torna um símbolo das possibilidades infinitas de Deus. E o mais incrível é que tudo isso se amarra perfeitamente no nome da criança, Isaac, que vem do hebraico Itzhak, que quer dizer literalmente ele ri. O próprio nome dele é um memorial dessa transformação. Como a própria Sara disse, Deus lhe deu um motivo para rir, e era um riso de alegria que ela queria compartilhar com todo mundo. Bom, agora vamos avançar um pouco para ver como esse nascimento foi, digamos, oficializado dentro da estrutura da aliança entre Deus e Abraão. Abraão faz duas coisas que são fundamentais aqui. Primeiro, ele dá ao menino o nome exato que Deus tinha mandado, ligando para sempre a identidade de Isaac com essa história do riso e da promessa. E segundo, ele o circuncida no 8º dia. Esse era o sinal físico, a marca que estabelecia Isaac como o herdeiro legítimo, o verdadeiro portador da aliança. E, para a gente ir fechando, vamos olhar para o impacto que esse evento teve a longo prazo. Afinal de contas, qual é o legado de Isaac? O nascimento dele foi a faísca, o catalisador de tudo o que viria depois. A promessa de descendentes incontáveis, a futura herança da terra e, no fim das contas, o plano para que, através da linhagem dele, todas as nações da terra fossem abençoadas. Tudo isso foi ativado por esse nascimento milagroso. E é com essa reflexão que a gente encerra a análise de hoje. A história de Isaac nos mostra que, às vezes, os eventos mais transformadores da história não começam com exércitos ou com decretos de reis, mas com algo tão humano e vulnerável quanto um riso. Um riso que se converte da dúvida para a alegria, da impossibilidade para o legado. E fica a pergunta no ar: como é que a transformação de um simples riso pode definir o destino de nações inteiras?